as 3, 4 lutas que você reputa mais importantes da sua carreira. Pode até ser uma luta, você, poxa, eu ganhei essa luta na marrom e essa luta fez eu começar a olhar para mim e enxergar o tanto que eu era bom, enfim. Se eu for lembrar da sua carreira, aquela em 2005 na DCC contra o Jacaré, que você pegou ele em pé nas costas, enfim, a luta que você ganhou do Demian Maia, se eu não me engano, foi na época ainda daquele campeonato brasileiro de equipes, a vitória que você teve sobre o pé de pano, enfim. Mas para você, quais que seriam os 3, 4 grandes momentos, incluindo com kimono e sem kimono, para você? Os seus 3, 4 grandes momentos. E uma outra pergunta dentro dessa, que é a pergunta do Alexandre Serafim. Ele reputa que 2009 foi o auge, ele pergunta se em 2009 foi o seu auge como atleta, que você finalizou todos no Mundial. Então, além dessa pergunta, da minha pergunta das 3, 4 grandes momentos, qual o ano dentro da sua trajetória no jiu-jitsu que você dentro de você estava olhando e você sabia que eu estou tinindo mesmo, eu estou no auge técnico e físico? Enfim, essas 2 perguntas. Tá, então, as 5 lutas mais marcantes, eu acho que se eu olhar para trás, começar, digamos na faixa marrom, né, que você começa a aparecer mais. Teve 2 momentos, foi a primeira quando eu lutei com o Demian Maia, no Brasileiro de Equipe, eu era faixa marrom, ele era faixa preta, e ele já vinha ganhando várias coisas na preta, então ele já estava com o nome forte, ele já tinha, sabe, já tinha começado a carreira dele como faixa preta, já estava sobressaindo, já estava tendo uma carreira legal, super duro, já estava fazendo o nome dele na faixa preta, e eu tinha acabado de chegar na marrom. Pô, fomos lutar o Brasileiro de Equipe. Então, aquele momento ali, sabe, eu estou na equipe de faixa preta, estou lutando contra faixa pretas. Eu acho que ali, para mim, eu falei, eu tenho que... Isso aqui vai ser a prova que eu estou no mesmo nível que eles. E então, eu ganhei. Foi uma luta duríssima. Foi uma luta que eu nunca mais esqueci. Eu lembro da luta, detalhes daquela luta. Foi uma luta super movimentada. E foi aquela luta ali, foi assim, foi uma luta que eu fui com tudo, sabe? Naquela época ali, eu fui querer provar, sabe? Eu queria ganhar de qualquer maneira. Então foi meio que pouca técnica e muita garra. Assim, claro que tem técnica, mas foi muita pujança naquela luta ali, sabe? Eu estava com a vontade de ganhar, que eu falei, eu tenho que ganhar isso aqui, porque eu não posso perder, sabe? Na hora que eu estava começando a minha carreira de profissional, digamos assim, né? Que quando você chega na preta que você vira profissional, antes, digamos que você é amador. Então eu estava chegando, falei, aqui, eu tenho que ganhar. Então eu dei tudo. Eu lembro que, eu olhei para o relógio, tinha 5 minutos de luta, eu estava acabado já. Que eu tentava derrubar de qualquer jeito, agarrado na perna e defendia, sabe? Eu fiz um estilo dali que não é o meu estilo natural. Então, não foi uma luta estratégica, eu não entrei calmo, sabe? Eu vou fazer meu jogo e aí, aos poucos, eu vou desenvolvendo, igual eu sempre faço, não. Eu sempre começo mais devagar e eu já comecei acelerado, 100%, já agarrando na perna. E, eu olhei para o relógio, falta 5 minutos, eu estou perdendo. E eu já estava morto. E, eu lá amarrando a faixa, respirando, só pensando, descansa, descansa. Respira, respira. Só que, naquela época, jovem, você, sabe, informa, a recuperação veio. Eu consegui me recuperar e continuei lutando até o momento que eu ganhei a meia guarda e montei da meia guarda. Eu consegui 7 pontos. Aí eu ultrapassei, fiz uma vantagem grande dele de ponto. E mesmo assim, montado, falei, agora eu vou ter que finalizar de qualquer jeito, sabe? Não foi, tecnicamente, aquela luta não foi nem um pouco bom. Eu cometi muitos erros pela falta de experiência, imaturidade, várias coisas naquela época lá. Tentei estrangular, ele saiu do estrangulamento, me repôs a guarda e ainda começou a meio que tentar encaixar um triângulo, aí acabou. Mas sabe, foi uma luta que, eu consegui ganhar do Demian Maia, que já vinha fazendo uma história na faixa preta, eu tinha acabado de chegar na marrom, foi um passo muito importante para mim. Ali, sabe, marcou, assim, um faixa marrom que de repente ganha de um preto que já está ganhando na preta, foi um fato muito importante. Outro momento na marrom foi quando eu lutei com o Jacaré.
a gente lutou a final do absoluto marrom no Mundial, e o Jacaré já vinha de uma história, ele estava finalizando todo mundo na faixa azul, peso absoluto, onde ele lutava, ele finalizava todo mundo, na faixa roxa, sabe, amassando todo mundo, ele vinha no embalo que ele estava, destruindo todos os seus adversários. E eu tinha acabado de chegar na marrom, assim, eu fui campeão na azul, fui campeão na roxa, mas eu não fui campeão no absoluto na roxa, na azul, não fui campeão no absoluto na roxa. Eu perdi o absoluto, eu perdi na azul, perdi na roxa, e ele ganhou a azul, ganhou a roxa. Então a gente já vinha meio que mais ou menos na mesma faixa, só que o nosso peso era diferente. Só que ele já estava fazendo a história até no absoluto. Ele sempre ganhava o absoluto, e eu ainda não. Eu ainda estava imaturo, já estava me formando ainda. E na marrom eu lutei o absoluto, ganhei meu peso e eu e ele na final. Foi uma luta duríssima, foi 6-4 para mim. E ainda acabou a luta, eu tomando sufoco, defendendo as costas, que ele, se pegasse minhas costas, ia acabar. Então acabou uma luta ele me atacando, mas enfim, ganhei dele 6-4. Ali marcou muito aquela luta ali. Foi uma luta que chamou a atenção de todo mundo. E foi dali eu fui para preta, depois de ter ganhado ele dessa luta. Então foi uma luta que marcou bastante. Depois dessa, foi com ele de novo em 2004, que foi a luta da chave de braço. Essa luta teve um significado muito importante na história do jiu-jitsu, na nossa também, porque foi uma luta muito emotiva, sabe? Ele pegou minhas costas, ele estava ganhando, foi uma luta super movimentada, eu estava perdendo, aí encaixei o braço, ele não bateu, quebrou, aí teve aquela confusão toda no final, a luta acabou. Então, aquela luta marcou bastante. Digamos que a Abu Dhabi com ele também, 2005, quando a gente fez a final, no absoluto, no Abu Dhabi, mesma coisa, que eu chegou no final estava perto do final da luta, eu consegui pegar as costas dele e finalizar. Foi uma luta muito marcante, que aquela ali meio que fechou aquele campeonato para mim com chave de ouro, o Abu Dhabi. Foi fisicamente o campeonato mais difícil que eu já lutei de todos os campeonatos, todas as lutas que eu já fiz. Foi muito desgastante aquele campeonato, porque eu estava falando antes aqui, o sem kimono é muito mais físico, é muito mais difícil você fazer qualquer coisa em alguém, muito escorregadio, então muita luta ali foi para a prorrogação, várias lutas foram, sabe, mais tempo do que foi para a prorrogação, e estendido, e por todo mundo, lutei contra os melhores do mundo ali, então eu estava muito cansado indo para aquela final, só que cansado, mas não estava acabado, morto. Mas eu sabia que aquela final ali ia ser um desafio muito grande, e deu no que deu. Então aquela luta marcou muito. Acho que aquele fechou aquele campeonato lá com um chave de ouro, melhor impossível. Então, de uma maneira que foi, sabe, em pé, eu nas costas dele. Então foi essa luta com o Jacaré. Foi assim, depois dessa, eu acho que teve mais uma luta, eu diria o Mundial, né, 2009, quando eu consegui finalizar todo mundo na montada. Eu acho que não teve nenhuma luta em especial, acho que todas as lutas eu consegui, eu teve um domínio muito grande de todo mundo que eu lutei e finalizei no mesmo situação, né, na montada, no estrangulamento. Todas as lutas, foram 8 lutas, 9 lutas. E a última, né, contra o Bochecha, que essa luta foi muito marcante, teve um significado muito grande, teve uma pressão muito grande para mim. Acho que de todas as lutas que eu fiz, do jiu-jitsu, de toda a minha carreira, eu acho que aquela luta foi que teve um significado mais importante e um risco maior de todas as lutas que eu já fiz. Porque quase que meio que o meu legado estava em jogo naquela luta ali com o Bochecha. Se por um acaso eu perdesse, para sempre eu ia ser o segundo. Eu nunca ia ser considerado melhor. O Bochecha ia ser considerado melhor que eu. Independente de tudo que eu já fiz, independente se eu acho que eu sou melhor que ele ou não, tecnicamente, não importa. Tudo que eu já tinha feito no passado, se eu tivesse perdido aquela luta para ele,
pro resto da vida, o Bochecha ia ser considerado melhor que eu, e eu o número 2. Então, de significado, de representatividade, assim, naquela luta ali, teve um peso muito grande. Eu, sabe, acho que ele sentiu, eu senti o peso também. Eu acho que a única vez, já fiquei nervoso algumas vezes lutar, mesmo que eu não demonstre muito, mas eu estava super nervoso entrando para lutar naquela luta ali. Só que eu não mostro muito, né? Eu tento manter a cara. Eu escondo bastante, mas, pô, eu lembro entrando para lutar ali em pé, no lado, tinha acabado de sair do vestiário, estava esperando eles chamarem para entrar na arena. Eu lembro, porra, minha perna já, porra, meio que queimando, porra, eu dando um soco na minha coxa assim. Falei, caraca, a perna já tá tremendo. Falei, que merda. Mas, enfim, foi isso. Acho que as 5 foram essas. Aí, qual era a outra pergunta que você falou? A outra é o ano que você reputa Ano. que foi o seu grande ano, fisicamente, mentalmente, que você estava no auge mesmo, em todos os aspectos. Eu acho, ali 2009, 2010 foi quando eu acho que eu alcancei o meu auge técnico. Físico mais ou menos, porque acho que o físico é questão de treinamento. Eu acho que em 2004, 2005 eu estava super bem preparado também. Então, fisicamente, talvez de força, eu acho que é tecnicamente, eu acho que mentalmente, que é quando você, sabe, você fica mais maduro, então você não fica gastando força à toa, igual eu gastei quando eu lutei com o Demian Maia, que eu gastei toda a minha força completamente desnecessário, fiz um monte de erro, força quando não era para fazer, comecei a luta muito acelerado, enfim, eu era muito mais imaturo naquela época. Então eu acho que 2009, 2010 foi quando eu alcancei o meu auge técnico e mental.